Boa noite a todos. Isso aqui está parecendo aquelas procissão. Todo mundo andou 10 quilômetros, está morrendo, está colocando os blocos para fora. Não está aguentando falar mais nada. De novo, boa noite a todos. Boa noite. Ah, esse é o início da procissão, que coisa boa, né? Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Deus recebe a todos vocês, e hoje eu vou iniciar nosso estudo com um convite muito legal a todos vocês. Nesse próximo sábado, quem gosta de arroz com galinha? Também conhecido como galinhada. Nós temos uma galinhada ocorrendo nesse próximo sábado. Últimos ingressos, aproveitem. É de 11h30 a 1h30 da tarde. Muito gostoso e nos ajuda na manutenção da casa e nas obras também. Aqueles, e está um preço bacana, um marmitão. Bate R$20. Marmita gigantesca. Já me falaram que um tanto de gente compra marmita. Agora uma colher para um para outra, rende muito, né? Mas, brincadeiras à parte, é muito gostoso, é feito com muito carinho. Aqueles que tiverem interesse, nós temos um cartaz ali na porta para fazer QR Code, ou tem as meninas da recepção que também estão orientadas a nos ajudar nisso aí. Vocês podem ter certeza que um alimento, além de ser muito saboroso, ajuda muito a nossa casa. Mas vamos começar a nossa tarefa? Primeiramente, eu gostaria de perguntar: tem alguém que pela primeira vez numa casa espírita ou na casa de Milanês? Sejam bem-vindos, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. E hoje nós vamos falar de um cara muito bacana. Ele é conhecido como o codificador da doutrina espírita. É um francês, era um francês, chamado Hippolyte Léon Denis Rivail, o professor Rivail, também conhecido como Allan Kardec. E quem vai falar dele para nós essa noite é nosso irmão Odair. Vai contar a história, vai falar um pouco dele para que vocês possam entender um pouco da obra que ele codificou. Por quê? Quando fala codificou, porque ele colheu os dados enviados pelos espíritos superiores e redigiu os livros. Mas isso eu vou deixar que ele explique. Mas não tem jeito da gente começar um estudo no amparo de Jesus sem rogar essa sintonia maravilhosa para que a gente possa iniciar. Não é verdade? Eu convido vocês a nos acompanharem numa prece para darmos início aos trabalhos da noite. O Divino Jesus, irmão querido, irmão maior, amigo direto de todas as horas, aqui estamos, Jesus, rogando teu auxílio, teu amparo, a tua proteção, para mais uma noite de jornada de aprendizado, de esclarecimento. Jesus nos conduz nesse nosso momento de coração e mente abertos, para que possamos ser o solo fértil para a tua bendita semente. Que o expositor da noite possa ser orientado a abordar o assunto da maneira mais produtiva possível. E rogamos, Jesus, que nos ampare nesse momento de tantas transformações dessa nossa ordem, rogando inicialmente, Jesus, que console, que serene os corações ainda agitados, os mais beligerantes. Jesus fica conosco nessa nossa jornada e nos ampara, hoje, agora e por todo sempre, e que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Ó Jesus e a espiritualidade antiga, para que possam nos acompanhar, nos amparar nessa tarefa dessa noite, de falar de Allan Kardec, apresentação já feita pelo nosso irmão Paulo. E nós selecionamos hoje um texto muito especial de Allan Kardec, para o pessoal que é de primeira vez e que está conhecendo a doutrina agora. Allan Kardec foi o codificador da doutrina espírita. O primeiro livro, 1858, o Livro dos Espíritos, codificou o Pentateuco, Livro dos Espíritos, o Evangelho do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e obras póstumas e Céu e Inferno. São as obras de Allan Kardec.
numa época e num período curto de trabalho, por tudo aquilo que foi codificado, que foi publicado, porque hoje para escrever um livro ficou fácil, né? Você tem a internet à disposição, facilitou muito o trabalho. A pesquisa que foi necessária naquela época foi muito árdua. E nós buscamos nas obras póstumas uma mensagem de Kardec que chama Minha Missão, está no capítulo 8, e que vai retratar para a gente a grandiosidade que foi esse trabalho, essas pesquisas e o momento em que isso foi realizado. Porque quando a gente distancia no tempo, assim tal como nós distanciamos de Jesus, hoje nós temos o Natal. O que é que nós comemoramos em dezembro? A festa do Natal, a festa do presente, do encontro familiar, da mesa bem posta. Mas Jesus já ficou um pouquinho de lado. São poucos os meios ainda que retratam a grande missão de Jesus. Não querendo comparar Kardec a Jesus, jamais não é esse o objetivo, mas para que a gente tenha uma abordagem de quando falar de Allan Kardec, ou ouvir falar de Allan Kardec, entender o processo que esse nosso irmão, após reencarnar, abriu mão da própria vida, da própria encarnação que nós vamos ver no texto que nós vamos trabalhar aqui, para nos deixar essa codificação maravilhosa que é o Pentateuco, para que a gente tenha a oportunidade hoje e consiga estudar, entender um pouco do plano espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, que é a nossa verdadeira vida, né? Porque essa encarnação, nós sabemos o momento que chegamos, que foi no berço, e já sabemos que temos um bilhete comprado também para voltar. Não sabemos quando, nem como, mas é certo que iremos. Vidas nós temos uma, e encarnações nós temos várias, assim a doutrina nos diz. Allan Kardec, em 1856, portanto 2 anos antes da publicação do primeiro livro, Em Casa do Senhor, ele guarda o nome, porque ele não publicava o nome dos médiuns, ele faz uma pergunta ao Espírito de Verdade. Para quem já estudou ou não conhece, esse Espírito da Verdade era um mentor espiritual, fazia parte de uma plede espiritual que vieram para dar sustentação ao trabalho de Allan Kardec. Tal como Jesus teve os apóstolos e uma espiritualidade toda que deu a sustentação, também Kardec teve um grupo de espíritos que o deu sustentação. E Kardec então faz a pergunta: bom Espírito, eu desejava saber que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Dize-me, peço-te, se é uma prova para o meu amor próprio. Tenho, como sabes, o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário em chefe, a distância é grande e não percebo o que possa justificar em mim graça tal, de preferência a tantos outros que possuem talentos e qualidades de que não dispõem. Gente, Allan Kardec era o professor Hipólito Leon Denisard Rivail, um educador, tradutor e escritor francês, que obteve destaque internacional como decodificador da doutrina espírita e foi discípulo de Pestalozzi. Olha o nível da humildade da pergunta que Kardec faz ao Espírito de Verdade. A
resposta que o Kardec obteve: confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita discrição. Se quiseres sair-te bem, tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que ora te surpreende. Não esqueças que pode triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, olha a observação do Espírito de verdade. É real essas informações que você recebeu. A tarefa está posta. Você pode ser bem sucedido, como você pode falir. Traz um peso de responsabilidade muito grande. Nas coisas divinas, seja ela de qual cunho religioso que a gente procure seguir, a gente precisa ter essa consciência da importância. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec vai falar das aberturas das reuniões mediúnicas, ele traz que os médiuns tenham consciência da santidade do ato que eles vão praticar, para que a gente não distancie dessa profundidade com o divino, porque senão a gente cai no dia a dia na normalidade. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Chãozinho de orelha. Se a cumprires, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que pelos frutos é que se verifica a qualidade da árvore. Kardec volta a perguntar: nenhum desejo tenho certamente de me vangloriar de uma missão na qual dificilmente creio. Se estou destinado a servir de instrumento aos desígnios da providência que ela disponha de mim, nesse caso, reclamo a tua assistência e a dos bons espíritos, no sentido de me ajudarem e ampararem na minha tarefa. Resposta: a nossa assistência não te faltará, mas será inútil se, de teu lado, não fizeres o que for necessário. Tens o teu livre-arbítrio, do qual podes usar como o entenderes. Nenhum homem é constrangido a fazer coisa alguma. Então veja bem, gente, Kardec vai ao Espírito de verdade, confirma se aquelas mensagens que ele havia recebido sobre a tarefa que estava posta para ele era verdadeira. Ele recebe a confirmação, ele roga pelo amparo da espiritualidade. A espiritualidade vem trazendo para ele o seguinte: da nossa parte não te faltará a proteção, desde que você faça a tua. Aqui a gente vai parar um pouquinho para a gente fazer uma reflexão. Porque falar de Allan Kardec, trazer a biografia dele, trazer sobre todos os livros, a gente tem comumente trazendo em todos os encontros. Mas entender o processo pelo qual ele passou, a grandiosidade que é a obra de Kardec, como foram de vários missionários, que a gente pode citar aqui como exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros aí que passaram e que foram até contemporâneos nossos e que a gente traz e nivela com as nossas situações hoje. Eu poderia aqui simplesmente trazer um quadro de Allan Kardec muito favorável a mim, distanciando Kardec da minha responsabilidade, dizendo o seguinte: não, mas é Kardec, ele era da família do Espírito de verdade, e essa pleite espiritual pertencia a Kardec. Mas só que a espiritualidade que me ensina que para chegar nesse ponto de condição de ter uma equipe espiritual de tal importância, de tal peso, ele teve que passar por onde nós estamos passando.
relevância nossa perante a essa doutrina que nós escolhemos, perante Kardec. Eu dei um exemplo aqui na abertura de Jesus. Então vamos dizer que nós estamos na terceira revelação. Moisés a primeira, Jesus a segunda, e a terceira revelação, o Espiritismo trago pela codificação de Kardec, porque a doutrina espírita não é personificada em Kardec, ele simplesmente codificou. As duas anteriores não. Você tem a lei mosaica, que era em Moisés, Jesus, que é a lei de amor, e agora nós temos a doutrina codificada por Kardec, não está personificada na pessoa. Mas vamos entender o trabalho que ele teve de desprendimento. Nós vamos ver mais à frente no texto publicado por ele, e até a nota que ele faz após esse texto, essa mensagem, que ele não teve mais descanso a partir do momento que ele assumiu a responsabilidade em publicar as obras, em fazer o trabalho. Teve o apoio espiritual, ok? Teve um amparo, um aplete de espírito familiar, como todos nós aqui temos. Todos nós encarnados pertencemos a um grupo espiritual, uma família espiritual, que é a nossa verdadeira família. A família que nós temos aqui, e estamos encarnados nelas, podemos ser da mesma família espiritual ou não. Por quê? Porque recebemos uma oportunidade de reajuste entre alguns irmãos para aprender a amar e ressignificar o relacionamento, ressignificar o amor. O que é isso? Eu tenho, por exemplo, uma pessoa como amigo, como inimigo, ferrenho, e nós não conseguimos, no processo reencarnatório, entrar em acordo. Pela misericórdia divina, amanhã nós vamos vir na mesma família como irmãos, para aprender a mudar o sentimento. Ora, se eu tenho um inimigo espiritual e ele me recebe como filho, nessa encarnação eu vou ter por ele o quê? Um amor. A visão dele para comigo é de um pai para um filho. E assim nós vamos trabalhando as nossas necessidades. Quando Kardec fez esse trabalho, que ele começa essa pergunta em 1856, ele não tinha ideia do que nós estamos conversando aqui agora. Porque nós estamos conversando partindo da visão que ele trouxe nas obras e que a gente tem em contato hoje com a espiritualidade. Então imagine isso para um cientista na época, que a gente podia dizer assim, um douto, um sujeito extremamente sério, como Camilo Flammarion foi dizer em seu velório, que foi a encarnação do bom senso. Na pesquisa, ele duvidava de tudo, mas usou de muito bom senso. Gente, se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Nós vamos dar sequência, que essa pergunta e essa resposta que vai vir agora diz muito de todo esse trabalho de Allan Kardec. Pergunta: que causas poderiam determinar o meu valor? Seria a insuficiência das minhas capacidades? Das minhas capacidades, perdão. Resposta: não. Mas a missão dos reformadores é prende escolhos e perigos, previno-te de que é rude a tua, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2 livros, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em sua casa. Tens que expor a tua pessoa,
suscitarás contra ti ódios terríveis, inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Ver-te-ás a braços com a malevolência, com a calúnia, com a traição, mesmo dos que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Numa palavra, terás de sustentar uma luta quase contínua, com sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, até da tua vida. São palavras do Espírito de verdade para ele em 1856. Não poucos recuam quando, em vez de uma estrada florida, só veem sobre os passos urzes, ou seja, passos da purificação, pedras agudas e serpentes. Para tais missões não basta inteligência, faz-se mistério, primeiramente para agradar a Deus, humildade, modéstias e desinteresse, visto que Ele abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Para lutar contra os homens são indispensáveis coragem, perseverança e inabalável firmeza. Também são de necessidade prudência e tato, a fim de conduzir as coisas de modo conveniente e não lhes comprometer o êxito com palavras ou medidas intempestivas. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação, disposição a todos os sacrifícios. E aí Kardec responde ao Espírito de verdade, dizendo que ele aceita a missão. Agora, gente, esse enunciado do que seria a trajetória de Kardec nessa tarefa dele. Imagine se alguém chegasse para você agora e virasse para você nesse momento e falasse: olha, você recebe uma mensagem psicografada dizendo o seguinte: tem uma missão para você, mas você vai ter que abrir mão de tudo que você tem. Abrir mão, gente, não é jogar fora. É daqui para frente você vai ter que ter uma doação completa para a sua missão. E aqueles que estão caminhando ao teu lado, que te dão um abraço, sorrisos, vão ser os mesmos que vão puxar o seu tapete. Você não vai ter hora de descanso. Você vai trabalhar continuamente ao ponto de colocar em risco a própria vida. É uma posição para uma doação de amor imensa. Imensa. O trabalho de Kardec, que é o objetivo desse estudo da gente, que a espiritualidade está nos permitindo, é para que a gente entenda a preciosidade que nós temos na mão, que são esses livros, a oportunidade de estudo. Eu trago aqui um exemplo, antes de ler a nota que Kardec faz em seguida, do livro Missionários da Luz, no capítulo 1, onde ele narra uma reunião onde tinham 18 encarnados e com dezenas de desencarnados, e eles observam que no momento da reunião os 18 emitiam luz, quer dizer, os 18 estavam preparados para a reunião, cada um à sua maneira, cada um emitindo o seu brilho, mas que ao decorrer da reunião somente um foi capacitado em receber a mensagem, devido à falta de preparo, ao recolhimento necessário, ao respeito necessário. Porque qual que é a ferramenta para a gente trabalhar espiritualmente? A principal ferramenta, o nosso pensamento. O nosso pensamento é que nos define. Aquilo que nós pensamos, nós atraímos, nós vivenciamos, nós construímos o nosso futuro através do nosso pensamento. Por que fazer o bem? Por que a espiritualidade amiga vem nos dizer que fora da caridade não há salvação? Porque toda vez que eu estou fazendo uma caridade, que eu estou pensando no próximo, eu estou pensando no divino.
A minha mente está voltada para o divino. Nós estamos vivendo uma fase de transição prevista por Kardec. Se nós pegarmos a Gênese, por exemplo, se você ler a Gênese, é uma leitura maravilhosa, está tudo lá. E que nos mostrava que iríamos chegar nesse momento de transição, nesse ápice que nós estamos, de turbulência, no orbe, não é só no Brasil. Esse planeta está passando por um processo que a gente chama de transição, e é necessário que assim seja. Mas para que a gente possa passar por equilíbrio, a gente tem que ter alguns conceitos já formados, para que o desespero não bater a porta. Nós falamos que a doutrina espírita, a doutrina que Kardec nos deixou, que codificou, ela não tira a dor, mas ela consola. Ela consola porque ela traz entendimento. Eu passo a entender por que eu estou encarnado, por que eu estou naquela família, qual que é o meu papel, a importância da minha encarnação. Quantos irmãos nossos hoje perdem a vida por suicídio? A cada 4 segundos nós temos um suicídio. Agora vocês imaginem, nós já temos alguns minutos falando aqui sobre Jesus, sobre Kardec. Será que essas pessoas que infelizmente chegam a esses atos, se tivesse a oportunidade de escutar, de entender como que é o processo, o porquê da dor, porque a dor que me faz levar ao desespero é aquela que eu não domino, aquela que eu não conheço. Por que a gente sente um ar preso que dói aqui próximo do coração, a gente corre para o médico? Desesperado, por falta de conhecimento. As dores morais que nós passamos têm sempre um objetivo maior, que é o do bem, que é o que nós estamos vivenciando nesse momento. Então não há momento de desespero. Há momentos da gente enxergar Kardec como um irmão, um missionário. Aqui no início do texto, o Espírito de Verdade vem chamando ele de reformador. Olha, você vai mudar o conceito do mundo. E mudou. Hoje todos nós, todos os segmentos religiosos falam do plano espiritual, cada um à sua maneira, mas falam. Foi muito combatido, demais, como nós vamos ver aqui na nota, para a gente fechar esse texto e fazer o restante dos comentários. Ele fez uma nota depois do processo. Ele recebeu em 1856 essa mensagem. E a nota diz o seguinte: escreva essa nota a 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que me foi dada a comunicação acima, e atesto que ela se realizou em todos os pontos, pois experimentei todas as vicissitudes que me foram preditas. Andei em luta com o ódio de inimigos encarniçados, com a injúria, a calúnia, a inveja e os ciúmes. Libelos infames se publicaram contra mim. As minhas melhores instruções foram falseadas. Traíram-me aqueles em que eu mais confiança depositava. Pagaram-me com a ingratidão aqueles a quem prestei serviço. A sociedade de Paris se constituiu foco de contínuas intrigas urdidas contra mim por aqueles mesmos que se declaravam a meu favor e que, da boa fisionomia na minha presença, pelas costas me copiavam. Disseram que os que me conservavam fiéis estavam à minha soldada e que eu lhes pagava com dinheiro que ganhava do espiritismo. Nunca mais me foi dado saber o que é o repouso. Mais de uma vez sucumbi ao excesso de trabalho, tive abalada a saúde e comprometida a existência. Então ele recebe essa mensagem em 1856, faz toda a obra e fecha com essa nota
10 anos e meio, 11 anos, após, relatando que tudo aquilo que ele escutou do Espírito de verdade aconteceu. Eu vou trazer isso agora para mais perto de nós. Eu vou trazer para duas casas interessantes que é comum a todos nós. Primeiro é o nosso lar que nós vivemos, que é a casa que nós moramos, com misericórdia divina, os parentes que estão à nossa volta. Aqueles que a gente fala assim, olha, eu não me dou bem com meu irmão, eu não gosto muito do meu pai, eu não concordo muito com minha mãe. Primeiro, para trazer o seguinte: como Kardec teve essa proteção para fazer essa obra maravilhosa e grandiosa, nós tivemos para estar na família que estamos. Existe espírito que nos ama profundamente e que contam com a nossa colaboração, tal como o Espírito de verdade diz para Kardec: a nossa parte nós faremos, mas se tu não fizer a tua, não vai adiantar. É seu livre-arbítrio, é sua escolha. E nós temos uma escolha para fazer. E devemos fazer. E a segunda casa que eu vou trazer aqui, por exemplo, é a casa que, por misericórdia divina, nós estamos agora estudando, que é a casa de Milanesa. A espiritualidade amiga de luz, através do irmão Milanesa, e todos os mentores dessa casa estão à nossa disposição, tal qual o Espírito de verdade, essa frente de luz, estava à disposição de Allan Kardec. O que eles esperam da gente? Boa vontade, como diz Paulo, bom ânimo, responsabilidade com as nossas tarefas, entender que nós somos passivos de erro, de dificuldade, mas que quanto maior for o nosso empenho, maior vai ser o nosso benefício. Não o benefício aumentado. Porque muitas das vezes a gente aproxima do meio religioso ou de uma doutrina achando que vai resolver todos os nossos problemas financeiros. Não vão. Porque os nossos problemas financeiros, os nossos problemas de conflito, os nossos problemas conjugais, as nossas dificuldades com o amigo do trabalho, eles só vão ser resolvidos a hora que vier o amadurecimento da nossa parte. Olha o que Kardec pede para o Espírito de verdade. Pede a Jesus que ele receba a proteção, que ele estava pronto para a missão, mas ele tinha medo que as forças dele, física, pudessem sucumbir dentro desse processo. Então ele estava disposto, de coração aberto. Hoje, dentro de uma casa, quem frequenta uma casa espírita mais de perto, nós temos grande dificuldade dentro desse processo, porque nós afastamos do Pentateuco. Nós temos uma imensa dificuldade na disciplina. Nós entendemos que conhecer Bezerra de Menezes, Irmã Sheila, Meimei, Mirabês, Zé Grosso, são nomes muito conhecidos dentro da doutrina. Isso nos é suficiente? Não é. O importante é eles nos conhecer. E eles só vão nos conhecer através do nosso trabalho que a gente puder ofertar para o próximo. Como diz Jesus, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. É a fala do mestre. Kardec vem trazendo a mesma coisa. A codificação kardeciana traz a mesma coisa, o mesmo embasamento. Jesus não destruiu a lei mosaica, ele veio dar cumprimento, como ele mesmo disse. A doutrina, através de Kardec, veio trazer mais esclarecimento, ficou mais fácil, porque Jesus tinha dito naquela época que muita coisa ele não podia dizer, porque a gente não tinha capacidade de entender. Hoje nós temos capacidade de entender. Quem é? Aqui tem muita gente que da década de pessoa de 65. Pega vocês sabem. Para a gente falar de espiritismo, gente, há 45 anos atrás, não vou nem 50 não,
você tinha que falar baixinho. Eu ia para a escola, minha religião era católica, meu pai sempre foi espírita. Aí de mim, se eu falasse na escola, meu pai era espírita. Hoje houve uma inversão. Hoje as pessoas enchem o peito para falar que é espírita. Ótimo. E deve encher realmente. Mas depois que entender o processo do Pentateuco. Entender e vivenciar. Como diz o Espírito de Verdade aqui para ele, que ele tivesse prudência, discrição, que somente depois da tarefa feita, porque por enquanto ele não tinha feito nada. Então o que ele nos mostra? Não adianta eu falar que eu sou espírita. Não adianta eu falar que eu frequento a casa de Miramês, de Glacos, a igreja evangélica, a igreja católica, se eu não tenho comprometimento, se eu não dou e não respeito as bases ali estabelecidas. Se eu, como diz o nosso querido Raul Teixeira, para quem não conhece, é o médico baiano, nós temos lá os dois maiores de destaque, que é o Divaldo e o Raul Teixeira, que ele diz o seguinte: começou-se a fazer o espiritismo à moda da casa. O que é o espiritismo à moda da casa? Quando a gente está fazendo um estudo, quando eu estava fazendo esse estudo, preparando, né, e é bom que a gente esclareça isso, por que a gente tem a oportunidade de fazer esses estudos? Porque a gente é o maior necessitado. Porque você vai trabalhar antes, você vai estudar, você vai ouvir, você vai procurar. A necessidade nossa é maior. É por isso que essas oportunidades chegam. Então, quando chegar uma oportunidade de trabalho na sua mão, abrace, assim como Kardec fez. Porque dizer aqui, gloriar quem era Kardec, bacana. Vocês acham que Kardec queria mesmo honrar ali? Nós estamos falando de Kardec porque foi aniversário do falecimento dele. Quem é bom com matemática, ele tem vida. 60 não, quando deu quantos anos? Ele sempre ia. Pedindo ajuda ao você. 155? Cantaram ali. Mas o seguinte, ele abraçou a oportunidade. A primeira oportunidade que nós temos que abraçar com o mesmo empenho é a nossa encarnação. Não importa se eu estou com 10, com 5, com 20, com 30, com 50, com 80, com 90 anos de idade. O que importa é o despertar da oportunidade que nós temos. Não dizemos aqui que o pensamento é a nossa força de trabalho? Quando eu mudo o meu campo de pensamento, eu mudo toda a minha estrutura. Vou dar um exemplo pequeno. Vamos falar de uma dependência aí que é muito comum no nosso país e é legalizada. Qual? O que eu preciso fazer para parar de beber? Primeiro, mudar o meu pensamento, mudar os meus hábitos, evitar de roubar. Porque, gente, beber, fumar, é as dependências, as deficiências que a gente tem, que é as mais fáceis da gente livrar, da gente mudar, porque depende de uma ação mecânica. Eu, para beber ou para fumar, eu tenho que levar na boca, eu preciso de um movimento. Agora, o que o Espírito de Verdade trouxe para Kardec? Nós temos outras que são piores: egoísmo, vaidade, presunção, orgulho. Isso a gente não precisa do movimento, então é mais difícil de controlar. Controlar o pensamento é muito complicado. Nós somos muito indisciplinados. Certa vez, fazendo um estudo dentro da espiritualidade, foi dito para pedir o silêncio. Daí a pouco o mentor que estava presente falou: gente, eu pedi silêncio. Estava todo mundo, como nós estamos aqui agora, calado. Mas é o silêncio mental. Porque o nosso pensamento, ele tem som, vibração, cheiro, cor. O que nós pensamos, o que nós emitimos, buscando uma outra colocação para ficar mais
que a gente possa entender. Quando vem para cá, a gente geralmente vem por um motivo. Um amigo que está com necessidade, um aperto que a gente está passando, a luta do dia a dia. Aí a gente chega aqui e fica pensando no problema. E não presta atenção no que está acontecendo. Isso é muito comum, gente. Isso aqui não é uma crítica, é uma constatação. Só que a gente se esquece que numa organização espiritual, desorganizados somos nós no plano físico, mas numa organização pessoal, espiritual, ninguém que está nesse salão aqui, eu posso asseverar para vocês com toda certeza, está aqui por acaso. Todos nós que aqui estamos, antes de aqui enxergarmos, o anjo de guarda de cada um, o mentor de cada um que já veio, trouxe o que é necessário, o que você precisa, o que você está necessitando. A única coisa que a espiritualidade precisa é que você consiga serenar, entrar em sintonia com isso tudo para você receber o que você precisa. E a gente pensa o contrário. Eu preciso que meu irmão seja ajudado, eu preciso que meu irmão seja ajudado, eu preciso que meu pai... A espiritualidade sabe. Você veio aqui agora para eles e por você. Tanto que no campo da caridade é a primeira caridade que nós fazemos, sem perceber. Todos nós aqui temos companhia espiritual, não temos? Cada um vai ter a companhia de acordo com o seu pensamento. Se eu tenho um espírito que é credor meu, a fila deve ser grande, né? Quando eu aqui estou, eu estou fazendo a primeira caridade sem perceber. Quer dar oportunidade a ele, quando ele chega aqui na porta, de entrar, de ouvir o estudo, de ser amparado, de ser encaminhado, direito de escolha. O que vai determinar se ele vai ficar comigo ou não? A nossa habilidade de pensamento e sentimento. Então, quando ouvirem falar de obsessor, e isso o Kardec traz na obra dele de maneira fantástica, o obsessor só anda do seu lado porque tem habilidade. Vamos pensar no plano físico. Você bate na porta de alguém que você nunca viu para cobrar alguma coisa? Eu também não. E nunca teve um cobrador na minha porta por um motivo que eu não fizesse por merecer. No plano espiritual também é assim. Só que no plano espiritual tem a misericórdia divina, que nós vamos encontrar dentro do Pentateuco de Kardec. O que é isso? O Paulo é meu obsessor de várias encarnações. E eu tenho débito com ele. O Paulo me reencontra nessa encarnação, ele no plano espiritual e eu aqui encarnado. Eu já matei no Paulo, né? O Paulo me reencontra. E ele vem com toda volúpia para cima de mim. Direito dele, porque eu tenho débito. Se eu tenho débito. Quando o Paulo aproxima, o meu anjo de guarda, os meus familiares, no plano espiritual, vão dizer para ele: opa, peraí, o Altair tem débito com você, mas ele mudou a conduta. O Altair hoje está indo para a casa espírita, o Altair está procurando melhorar, ele parou de lesar as pessoas, ele parou de produzir um mal para o próximo. O Paulo vai respeitar. Por quê? Porque está na lei divina. O que vai convencer o Paulo não é o que o mentor diz, são minhas atitudes. Se ele perceber que eu estou com firmeza de pensamento, de sentimento, de amor ao próximo, que eu estou realmente evoluindo, eu vou conseguir convencê-lo. Mas se do contrário, ele para aqui, escuta, fala: olha, o Altair está lá falando de Allan Kardec, de Jesus, mas ele sai daqui da fraternidade, ele vai ficar me observando. Eu vou lá e dou prejuízo para alguém, agrido alguém, vou para ambientes não muito felizes. Escolha, livre a vida, ele vai ter acesso livre, porque não é o que eu falo, é o que eu faço. Trazendo essas oportunidades e trazendo esse quadro, que eu quero já vai, de Kardec, tudo aquilo que chega à nossa porta,
quer seja de alegria, de tristeza, principalmente num momento desse, né, que a gente está vivenciando com tanta tribulação, deem graça. Deem graça. Mas dar graça, gente, não é ser masoquista, não é isso, não é com esse objetivo. Agradece a Deus pela oportunidade e observa as suas condutas, o seu pensamento, as suas escolhas perante aquilo que você está vivenciando. Por exemplo, minha casa precisa de paz, mas eu estou sendo luz e paz para minha casa. Minha casa, o pessoal é muito agitado, mas eu sou uma pessoa calma. Eu não quero mudar o outro, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que pensar, a coisa tem que partir de mim. Foi o que o Kardec disse aqui. Da minha consciência, do meu espírito, aí, trazendo minhas palavras, eu estou seguro. Mas as forças podem me faltar. Aí vem o amparo. Vem o amparo e vem a luz. Quem aqui assistiu o filme de Kardec? Foi muito até gostoso. Aquele momento que ele tem os dois protetores, que ele acha que é um perseguidor, né? Que aí ele vai ter um desdobramento em ver os livros sendo queimados. A proteção, gente, não volta. No final ele diz, depois ele diz essa mensagem, né? Ela tem mais uma parte. Que ele não sabia que ia valer tanto a pena passar por tudo aquilo. Noites de sono perdida, críticas. Ele teve que enfrentar o espiritismo. Quando eu dei o exemplo aqui com a Conceição, de 50 anos atrás, gente, nós estamos falando de 150 anos atrás, onde não se falava. Ele próprio não acreditava. E diz que ele não acreditava, tanto que quando o senhor Calotinho chegou para ele em 1955 e falou das mesas girantes, que as mesas respondiam, ele falou para o senhor Calotinho: só se a mesa, se eu me provar que as mesas têm nervos e cérebro, porque senão é história para me fazer dormir em pé. Ele tinha alguma religião, alguma coisa antes de receber essa mensagem? Tinha algum segmento religioso assim? Olha, os segmentos da época, a gente vai pegar da época. Os segmentos religiosos da época, eu não vou saber te responder exatamente o segmento religioso de Kardec. Né? O que eu posso dizer que ele era um cientista da época. Você tinha o clero, que era muito forte na época, né? Que eram as religiões, que era a religião que dominava. Mas, assim, com a denominação que a gente tem hoje, por exemplo, com uma separação definida, Ele, como cientista, então deve ter sido muito mais difícil. muito mais tanto que na vida acadêmica dele, quando começa a ter as aulas, né, de catecismo, ele foi contra. Ele fez uma mudança no estudo da época, né, da parte de acadêmica, que perdurou por anos, talvez até hoje é usado. Tá aí. Dentro de um estudo essa semana, Kardec, ele não tinha definição religiosa. Sim. Ele era cientista, né? Ele não assumia nenhuma situação. E é interessante porque a espiritualidade confiou nessa tarefa já estabelecida muito antes dele encarnar. Sim, claro. Né? Já sabia, você sabe a história dele desde muito tempo. Mas é interessante a gente pensar, por quê? Ele ficou isento de qualquer área religiosa, porque não houve a influência de A ou B. Né? Então ele ficou ali, ele estudou. Sim. O Livro dos Espíritos é um livro científico. Científico, te pergunto essa. Né? Porque ali, se a gente for adentrar, é 10 anos de estudo e olha lá. Isso é interessante, a pergunta do seu nome. Essa pergunta que Simone fez, Mara, foi muito interessante, obrigado pelo seu esclarecimento.
que realmente eu não tinha feito uma abordagem ainda a respeito de uma religiosidade anterior de Kardec. A explicação que ela trouxe, que eu estou falando aqui para todos, mas se tiver que corrigir, você me corrige, de Divaldo Franco, é que essa isenção dele de alguns meios religiosos propiciaram com que ele tivesse a mente aberta para fazer um estudo com o critério e a responsabilidade que o estudo demandava, para não ter contaminação de influência nenhuma. Porque, gente, quando a gente fala em espiritualidade, religiosidade nós temos nesse plano. Aqui nós somos católico, espírita, budista, umbandista, tem o pessoal do candomblé. Você tem o segmento evangélico aqui, não como crítica, tem diversas denominações, isso é coisa da matéria. A espiritualidade de luz atua em todos esses campos. Todos esses campos. Não é uma exclusividade do espiritismo. Mediunidade, ser médium, não é uma exclusividade do espiritismo, é uma condição humana. E você tem em todos os segmentos religiosos. Aqui nós estudamos e compreendemos o plano espiritual, é diferente. Tanto que o que vai definir para todos nós não é conhecer, como eu dei o exemplo aqui, conhecer Divaldo, conhecer essa turma toda. É a nossa bagagem espiritual. E ela é definida como? Aqui eu estou encarnado, então eu posso me passar aqui por quem eu quiser. Bonzinho, agressivo, atrevido, orgulhoso, presunçoso. Eu tenho um cérebro e um corpo que vai me proteger. Para quem não me conhece, eu posso ser aquilo que eu quiser representar. Quando eu desencarno, não. Eu perco esse filtro. Aí eu sou exatamente aquilo que eu estiver vibrando. Se for egoísmo, se for orgulho, se for vaidade, se for apego. E apego, gente, a gente pode fazer já deu toque ali. Apego a gente pode fazer só uma parte aqui, não é para quem só tem muito não, viu, gente? Eu posso não ter nada e uma caneca para mim ser contigo que eu não tenho dificuldade. Meus irmãos, eu primeiramente vou agradecer por mais essa oportunidade nessa casa que a gente falar de Kardec. Eu resolvi trazer esses textos porque eles saem um pouco do que a gente vê comumente, que é falar quem foi Allan Kardec, o processo que ele passou, mas vivenciar com ele um pouco do que foi a época e trazer para nossas consciências. Aí eu trago para todos nós do segmento espírita que já estamos dentro da tarefa. Coloque amor, responsabilidade, respeito, equilíbrio na oportunidade, porque quando nós somos direcionados para qualquer tarefa, mínima que seja, porque para a gente pode parecer insignificante, mas para o conjunto é grandioso, é o que a espiritualidade amiga espera. Para encerrar, eu vou fazer um pedido à espiritualidade da amiga da casa, mais uma vez, pelo querido Paulo Sabino da Conceição, um companheiro muito querido que se encontra internado no João 23, já em processo de desencarne. Os médicos já assim colocaram. E sabedor da misericórdia divina, das necessidades de cada um, que ele leva aqui dos nossos corações uma flor plantada de muita paz, muita luz, muito equilíbrio, para que ele possa, ele e a família, passarem por esse processo, bem como todos aqueles que estiverem com ele nesse CTI. Que Jesus me abençoe a todos. Ah não, gente, peraí, tem que me devolver aqui, nós temos mais 10 minutos, então vamos fazer aqui uma pergunta e resposta. É porque antigamente que parava 10 para as 9, né? Agora não para mais não, mais coisa boa. Vocês vão ter que me aturar mais 10 minutos. Alguma pergunta mais, gente? Ou podemos seguir? Pois não. O senhor falou que a gente está indo para uma evolução. Essa evolução Sim. seria a quinta dimensão e evolução espiritual? Sim, você. A pergunta dela é interessante.
esse processo, essa transformação é a quinta dimensão. Esse órgão que nós estamos vivenciando, é de prova e expiação. Ele vai passar por uma obra de regeneração. A espiritualidade nos traz que só na nossa galáxia tem mais de 200 milhões de sóis, de países, de mundos habitados, não com as mesmas características nossas. Passando para o mundo de prova e expiação, essa evolução moral que o planeta vai passar, assim como tiveram os capelinos que aqui vieram. Quem são esses capelinos? Todos esses que trouxeram esses grandes eventos aqui para a gente, que já vieram, já trouxeram isso, já vivenciaram isso. Estão encarnando agora, nesse momento, já tem espíritos encarnados, muito evoluídos, que já viveram aqui, que já tiveram a oportunidade aqui nesse órgão e estão voltando para fazer esse processo de transformação, dando o exemplo do qual nós necessitamos. Esse processo é o seguinte: esse órgão vai sair de prova e expiação para regeneração. Regeneração seria um momento de calmaria. Como você sai do bloco cirúrgico, vai para uma sala de recuperação, mais ou menos isso. Aqueles espíritos que não conseguirem a condição moral de equilíbrio vão ser recambiados para outros, tais como era a Terra no princípio. Ali, é por isso que fala, vai ver show e é um jeito de dentro, né, gente? Porque você está aqui acostumado com fast food, TV a cabo, aí você vai para um planeta que não tem nada e você vai ter que trabalhar e construir, isso é que você não pode adivinhar. Agora, essa transformação que o órgão está passando é moral. É uma transformação moral. É uma transformação de sentimento, de pensamento, de sentimento. A espiritualidade amiga, Jesus não quer milagre de ninguém. Não é isso. Não é esse o objetivo. O que querem, que a obra de Allan Kardec todas nos traz, é a gente ter um equilíbrio para pensar, para agir e saber que tudo que eu estou fazendo hoje vai impactar para mim lá na frente. É o livre-arbítrio, é a escolha. Quanto mais eu aproximar de uma tarefa edificante, aproximar do bem, menos Altair e mais mundo, menos Altair e mais o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Não é assim que a lei divina? O que é amar o próximo como a mim mesmo? Então quer dizer que primeiro eu tenho que aprender a me amar. Eu tenho que preparar para amar o próximo. O que uma tarefa dentro de uma casa espírita nos dá? Seja no passe, seja na recepção, seja na biblioteca, na reunião mediúnica, na campanha do quilo e tantas outras tarefas. É aprender a amar. Doar um pouquinho do meu tempo para que essa doação se transforme num benefício para mim amanhã. Esse é o grande objetivo, porque tem uma fala de Kardec aqui, quando ele vai finalizar, que ele diz assim: mas também, a par dessas vicissitudes, que de satisfação experimentei, vendo a alma crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Olha isso. Desculpa, gente. Imagina você passar por um processo de dificuldade, de luta. Gente, a vida não é fácil para ninguém. Mas ela é maravilhosa quando a gente tem um olhar e vê um pouquinho à frente. Sem entender que toda luta, toda dificuldade, a fala de Joana de Ângeles, para Divaldo Franco, que está no livro, no filme dele, Divaldo, você vai perceber que no final todas as dificuldades, todas as pessoas, todas as lutas, até aquele obsessor ferrenho, foram colocados no seu caminho para você, para que você cresça. Então, quando vier a dor, quando vier a dificuldade, não vão pensar assim: poxa, por que comigo? Vamos mudar esse pensamento. Graças a Deus que é comigo. Graças a Deus que é comigo, porque é a oportunidade que eu tenho para trabalhar aquilo que eu preciso. O Pai de amor e caridade não pune ninguém. Ele só nos dá a oportunidade. O que Kardec aqui teve
foi uma grande oportunidade de trabalho. Vamos falar de um outro aqui próximo, nos últimos 3 minutos. Francisco Cândido Xavier. Missionário de amor. Vou falar de outra aqui que vocês não conhecem, mas que para nós hoje foi de suma importância. Os tarefeiros que vieram limpar esse salão, limpar os banheiros, que nós não conhecemos, que provavelmente nem aqui estão, mas que por amor que vieram e fizeram para que a gente tivesse esse momento de conforto e de oportunidade. Está vendo como que as coisas são simples perante o Evangelho? Como que uma ação simples ela se torna sublime? É santificar o nosso tempo, dar uma razão no sentido maior, entender que uma palavra que eu colocar para um irmão, eu posso levar ele ao ponto de um equilíbrio, de trazer, tirar ele de uma crise. E o irmão que eu falo é o irmão dentro do lar, é a esposa, é o marido, é aquele irmão difícil, né? E eu vou fechar isso no último minuto. Ficou respondido? Sim. Esse último minuto eu vou falar com uma fala de um mentor chamado Pedrinho, uma fraternidade, Olhos da Luz, que me veio essa lembrança gostosa. Quando você tiver um irmão difícil, uma pessoa que você olha para ela, dá vontade de você correr, que você não suporta, ele deu um conselho muito bacana. Você vai lá, dá nele um beijo e corre para da cama. É o primeiro movimento que vai dar e vai repetindo. Que daí a pouco você consegue pegar na mão, dar nele um abraço e conviver com ele plenamente. Porque você precisa só mudar a sintonia e a maneira de enxergar ele. A nossa maior dificuldade é essa. A gente fecha, enxergue a pessoa com os olhos de Jesus, assim como fez esses missionários todos, irmã Lúcia, né? Madre Teresa e tantos outros. Muita paz, muita luz, muita bênção para cada família aqui representada. Muito obrigado. Agora para fechar, agora para carregar. Meus irmãos, nosso irmão Altair nos trouxe mais uma vez um estudo muito importante para todos nós, falando acerca da vida do Allan Kardec, mas sobretudo mostrando para nós que tudo é possível, basta que a gente queira e confie no Mestre Jesus. Muito bem. Aqueles que sentirem necessidade do passe, queira por gentileza fazer uma fila aqui à minha direita, em silêncio, como a gente sempre fala, o silêncio é uma prece. Dito isso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e fazer a prece que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males físicos e espirituais. Em nome de Jesus, assim seja.